Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos da Cruz e quero, nesta oportunidade, partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto do Evangelho deste 10º domingo do tempo comum, onde nós escutamos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículo de 9 a 13. É o Evangelho onde nos narra o chamado de São Mateus e também nos apresenta aquela famosa frase de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele diz o seguinte: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Esta frase para nós ela pode ser muito consoladora quando a gente escuta pela primeira vez, já que todos nós somos pecadores, alguns com muitos pecados, outros com poucos, mas mesmo assim nós somos todos pecadores, né? Temos pecados que são mais graves, outros que são mais leves, muito embora o nosso chamado é para vivermos a perfeição. Acontece que esta frase de nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes ela é interpretada em um sentido equivocado, onde às vezes se apresenta que é bom ser pecador, uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo vem para os pecadores, né? No entanto, este não é o sentido real e fiel desta frase de nosso Senhor. Nós devemos procurar e perceber o seu sentido mais profundo daquilo que nosso Senhor fala. No início da frase de nosso Senhor, ele diz o seguinte: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vejamos que nesta primeira frase, nosso Senhor usa uma comparação, onde o pecado ele é comparado como sendo uma enfermidade. Ora, em nossa sã consciência, ninguém gosta de ficar doente, né? E quando estamos doentes, nós nos apressamos em buscar a cura para aquela doença, até porque algumas doenças podem provocar a nossa morte. Quando nós vamos até um médico, nós vamos com o intuito de buscar a cura para aquela enfermidade. Ninguém procura um médico, por exemplo, para continuar doente, mas se procura um médico para ficar curado. E após a consulta do médico, geralmente nos é receitado um remédio para ser tomado a fim de tratar aquela enfermidade e assim curá-la. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, é porque nós sofremos de alguma enfermidade espiritual que precisa ser curada. Nosso Senhor, como sendo o médico dos médicos, deseja nos curar de uma enfermidade muito pior do que a enfermidade física, que é o pecado. Você pode morrer de uma enfermidade muito grave, como por exemplo o câncer, e ir para o céu. Assim como também você pode morrer de uma enfermidade não muito grave e ir para o inferno, porque o que importa realmente é a enfermidade espiritual que nós sofremos, que é o pecado, a gravidade do pecado. O que importa não é tanto a enfermidade física, muito embora precise de nossa atenção, do nosso cuidado, né? Até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas o que verdadeiramente importa é a enfermidade espiritual, que quando não é tratada, pode levar o homem para a condenação, pode levar o homem para o inferno. Esta enfermidade espiritual, que é o pecado, ela é muito sutil. Ela nem sempre se apresenta de forma muito clara, às vezes encoberta e até mesmo disfarçada de outros nomes. No entanto, ela vai aos poucos provocando morte na alma, de modo que pode levar o homem a um fim não muito feliz. E aqui, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para que a gente possa entender com o intuito de curar as nossas enfermidades espirituais. Não faz parte da missão de nosso Senhor nos deixar doentes, encerrados em nossas enfermidades. Ele veio ao mundo para curar os que estão doentes e nesta cura salvar. Porque curando a alma, Cristo então nos salva. Com efeito, esse processo de cura das nossas doenças espirituais, e aqui quando falo de doenças espirituais, entendam o pecado, né, a gravidade do pecado, tal como as doenças físicas, as doenças espirituais, elas precisam de algumas etapas a serem cumpridas. E eu queria aqui destacar 3 passos que eu considero importantes para que uma enfermidade ela seja curada.
A primeira de todas é o diagnóstico. E aqui eu queria que você entendesse diagnóstico não exatamente como um exame, né? Porque antes de você fazer o exame, primeiro você tem que consultar o médico, obviamente, né? Porque é o médico que sugestiona o diagnóstico, manda você fazer o exame, né? Mas aqui eu queria que você entendesse diagnóstico como uma constatação de que você tem uma doença, como aquela percepção pessoal de que eu tenho uma doença, que eu tenho uma enfermidade e que eu preciso curar dessa enfermidade. E é exatamente por esse diagnóstico, ou seja, por essa percepção pessoal, que o médico vai saber a gravidade da doença, né? Que você vai procurar o médico. Então, esta primeira etapa da cura de uma enfermidade espiritual diz respeito ao momento em que você percebe que está em pecado. Esse momento ele é importantíssimo, porque tem muitos que estão doentes, mas não percebem a doença. Isso é muito grave, pois às vezes quando se percebe que está doente, às vezes a doença já está agravada no nosso corpo. Há aqueles também que sabem que estão doentes, mas não procuram tratamento, porque ainda se vêem em condições de viverem tranquilamente, mesmo sabendo que tem uma doença, que essa doença pode ser agravada. Existem pessoas que possuem um princípio de uma doença, sabem que essa doença pode ser agravada, mas às vezes não tomam os devidos cuidados. Como, por exemplo, pessoas que possuem o vício do fumo, do alcoolismo, da diabetes, do excesso de gordura, da falta de uma alimentação mais adequada, enfim, de várias situações. Então a pessoa sabe que aquela realidade pode agravar, pode levar a uma doença, mas mesmo assim às vezes prefere viver dessa forma. O diagnóstico precoce, esse diagnóstico que eu falo, esse autoconhecimento, que você tem uma enfermidade, é a melhor forma de curar a própria enfermidade. Quando se percebe que se tem uma doença logo no início, fica melhor de ser tratada e até mesmo de curá-la rapidamente. Reconhecer que se é pecador é fundamental para se deixar de ser pecador, pois nosso Senhor Jesus Cristo ele veio para curar os enfermos, ou seja, veio para fazer com que o pecador ele se converta, veio fazer com que o pecador ele se salve. E aí, um segundo passo a ser tomado na cura de nossas enfermidades espirituais é a consulta com o médico. Então, depois de eu perceber que eu tenho uma doença, eu tenho que procurar um profissional para me saber a gravidade da doença, para que eu entenda como é que ela está acontecendo no meu organismo. Então, é necessário que eu encontre uma forma eficaz de fazer com que ela seja remediada. E isso acontece quando eu vou até o médico. O médico é aquela pessoa que vai me dizer como eu devo curar aquela doença. É o médico que vai me indicar que remédio eu devo tomar, como devo tomar, a que horas devo tomar aquele remédio, qual a quantidade certa e até mesmo quanto tempo eu devo usar aquele medicamento. O médico ele tem um conhecimento que eu não tenho. E mesmo que eu saiba que aquela doença que eu tenho de repente pode ser curada com determinado medicamento, só que quando eu faço a consulta com o médico, isso pode mudar, porque às vezes a doença no meu corpo ela pode estar mais agravada do que no corpo de uma outra pessoa. E de repente o médico pode receitar para mim um outro medicamento que talvez não seja aquele medicamento que eu estava pensando. Às vezes, por diversas situações e realidades, o médico ele precisa colocar um outro medicamento para curar uma doença que em outra pessoa poderia ser diferente. Então, em nossa realidade espiritual, o médico a ser consultado é o próprio Senhor. É Ele que dirá o grau da nossa enfermidade espiritual e como ela deve ser tratada e curada. E de que forma acontece isso? De que forma acontece essa consulta com nosso Senhor Jesus Cristo? Então, ela acontece quando nós começamos a viver uma vida de oração. Isso aqui é fundamental. Quando nós começamos a rezar, Deus vai fazendo com que o nosso entendimento se abra e a nossa visão sobre a vida espiritual seja mais compreendida. A nossa participação na Santa Missa ela já é um começo, vamos dizer assim, então, da vida espiritual. Quando eu participo da missa com o coração aberto, quando eu presto atenção nas leituras, na homilia do padre, nos cantos, nos comentários, na liturgia em si, eu vou percebendo realidades em mim que precisam ser mudadas.
doenças que em mim eu tenho, né? Realidades espirituais que não são a que Deus deseja para mim, para minha vida. Ou seja, eu vou começando a entender com profundidade a gravidade das minhas doenças. Esta consulta com o nosso Senhor Jesus Cristo também ela é complementada com a nossa oração pessoal, pela leitura da Sagrada Escritura, pela leitura da vida dos santos, pela busca do conhecimento sobre algum assunto sobre a nossa fé católica. Ou seja, eu vou também, a partir da minha oração pessoal, permitindo com que a verdade de Deus ela venha iluminar as minhas mentiras, as minhas trevas, a situação que eu me encontro. E após a consulta com o médico, nós temos o terceiro passo, né? Que é o quê? Que é o tratamento da doença. Então, o tratamento da doença ele é um pouco mais delicado. Eu acho que dentre os dois passos que nós fizemos, o tratamento da doença, eu penso que é um pouco mais difícil, tanto na realidade espiritual, como também na realidade física, né? Por quê? Porque é o meio de tratamento em que o enfermo ele vai ser curado, onde vai exigir um pouco mais dele. Né? No tratamento de uma doença, o que está enfermo deve fazer aquilo que o médico receitou. Às vezes, alguns tratamentos não são tão prazerosos. E acredito que, na verdade, nenhum deles seja prazeroso, pois eles implicam em algumas atitudes que o paciente não costuma ter. Uma delas, por exemplo, é a disciplina, o uso dos medicamentos. O paciente tem que ter disciplina e organização para tomar o remédio no horário certo. E não somente isso, tem que tomar na quantidade certa e no período em que o médico receitou. Nem todo mundo consegue, às vezes, lembrar de tomar o remédio na hora certa. Às vezes, precisa de ajuda de alguém para auxiliar, para lembrar, ou às vezes precisa colocar ali no despertador, para lembrar que tem que tomar aquele remédio. Então, o tratamento ele exige uma disciplina, né, por parte do paciente. Mas também requer do paciente, dependendo da doença, uma mudança de hábitos. Como, por exemplo, deixar de comer certos alimentos que gosta e começar a comer outros alimentos que antes não comia e até mesmo que não gosta. Às vezes o paciente precisa até mesmo praticar exercício físico com frequência, dependendo da sua doença, né? Precisa ir com o médico com mais frequências para acompanhar o tratamento e talvez até mesmo mudar a medicação. Precisa fazer exames periódicos, dentre outras coisas que o tratamento às vezes exige para a pessoa fazer. No tratamento de nossas enfermidades espirituais não é muito diferente. A cura para os nossos pecados precisam de um tratamento. Este tratamento nem sempre, às vezes, é tão agradável também. Para se deixar de ser pecador, deve-se também deixar alguns hábitos, de alguns vícios, às vezes de algumas amizades, de alguns ambientes, de algumas mentalidades, e até mesmo evitar certas coisas para não pecar mais gravemente. Assim como no tratamento de doenças físicas, as doenças espirituais elas precisam de um acompanhamento periódico. Você precisa rezar mais, com frequência, participar mais da missa, dos momentos de oração da vida da igreja. Enfim, porque se você não faz o tratamento, como é que você vai querer ficar curado? Né? Como é que você vai curar daquele pecado, daquela enfermidade, se você não faz o tratamento ou toma um medicamento que o médico receitou para você? E eu acredito aqui, no meu ponto de vista, que o tratamento para as doenças espirituais seja bem mais difícil do que o tratamento para as doenças físicas. Por quê? Porque para as físicas, o homem, nós, na verdade, temos a preocupação de ficar logo curado para viver o hoje. Então, suponhamos, aqui um exemplo muito banal, mas se eu tenho uma viagem e eu quero viajar, eu quero ir nessa viagem, de repente eu gripei, eu vou tomar remédio, fazer o possível para que eu fique curado, para que eu possa viajar, para que eu esteja bem disposto. Né? Ou seja, a partir das nossas doenças físicas, a gente tem até mesmo um cuidado maior para ficar curado, porque eu quero viver o hoje, eu quero viver aqui este mundo, as realidades que estão presentes aqui. Agora, para as doenças espirituais, a gente já não tem muito essa disposição, ou tem um pouco menos. Por quê? Porque a cura das doenças espirituais elas já implicam em viver não exatamente o hoje, mas o futuro, a eternidade com Deus. E aqui, meus irmãos e irmãs, eu quis nesta homilia trazer um pouco para vocês esta reflexão
que todos nós precisamos curar as nossas doenças espirituais e todos nós precisamos trilhar esse caminho, senão já estamos o trilhando, né? De perceber que somos pecadores, o primeiro passo, né? Ou seja, o diagnóstico, né? Depois fazer a nossa consulta com o médico, ou seja, ouvir do mestre o que nós precisamos fazer para curar. E aqui ouvir do mestre não é somente ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ouvir daqueles que são mais experientes do que nós, como os santos, como a própria Mãe Igreja também, que nos ensina como nós podemos vencer alguns pecados, alguns vícios, algumas realidades também. E esse tratamento também, o tratamento para curar as nossas realidades espirituais. Isso é fundamental. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para isso, para nos curar. Ele não veio para os que estão com saúde, porque quem está com saúde não precisa ser curado de nada, né? Porque não precisam de médico. Veio para os enfermos, para os que precisam ser tratados. Ora, se nós nos vemos em uma realidade que precisa ser remediada, não tardemos em procurar a cura para a nossa enfermidade. E para finalizar, eu quero deixar a seguinte reflexão. Na medicina existem doenças que chegam em um ponto onde os remédios não conseguem mais surtir o seu efeito. Pois a doença às vezes já está um pouco agravada, né? Sobretudo naquelas realidades de câncer terminal, ou até mesmo tem algumas doenças também que não têm cura. E às vezes diante dessas realidades os médicos só têm a dizer para os pacientes que é esperar a morte, porque não se tem mais o que fazer, né? Mas no campo da fé, não existe nenhuma doença que não possa ser curada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Todo e qualquer pecador, por mais grave que seja a sua doença, ele pode ser curado por Deus, desde que ele queira ser curado por Deus. Desde que ele queira ser perdoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, quando o pecador se reconhece pecador, vai diante do sacerdote, confessa o seu pecado e recebe o perdão de Deus pela mão daquele ministro, porque ali naquele momento é o próprio Cristo que perdoa o seu pecado, Deus então aí está te salvando. Toda vez que você confessa, Deus está te salvando. Você está se permitindo ser salvo. Por quê? Porque foi para isso que Cristo veio. Veio para você, veio para mim, pecador, pecadora. E nesta admissão, ou seja, nesse admitir que eu sou pecador e que eu busco o perdão de Deus, é que Deus então nos salva. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, nos ajude neste nosso caminho de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.